Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, são os últimos atos deste homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, muito frisado, um processo de libertação, uma fala de Jesus Cristo quando ele falara aos judeus, justamente falando sobre a questão da separação, da ausência de Deus que eles estavam em sua vida. E o Senhor aqui, ele vai mencionar algo comparando com uma casa. E ele vai explicar que quando um espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, secos, lugares que ele possa ficar de repouso. E quando ele não encontra, aí ele lembra do endereço antigo. Ele volta. E quando ele volta, ele vai observar e ele vê que o estado dessa casa, ela está vazia. Ela está limpa. Aleluia. Mas não tem morador. E nesse momento, então, ele vai, volta para trás e chama outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado desta pessoa se torna pior do que era antes. Eu quero aqui dar uma frisada rápida em cima dessa palavra. Porque um processo de libertação, nosso tema é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o programa. Essa é a nossa bandeira. João 8:32. O Senhor Jesus continua incluindo no próprio João 8, já no versículo 36, ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o porquê tantas pessoas estão passando, estão padecendo, tantas pessoas estão começando a ter esse envolvimento com as coisas de Deus, e daqui a pouco a gente vê esta pessoa, encontra com ela por aí, e essa pessoa de repente ela se torna pior do que ela era antes. A gente vê que acontece uma transformação na vida dessa pessoa que às vezes nós chegamos a ficar até admirado, espantado. Nossa, essa pessoa, ela era uma pessoa assim, de repente ela está nesse nível. Glória a Deus. Mas estudando esta palavra, irmão, olhando para a profundidade do ensinamento do nosso Senhor Jesus, ele vai nos mostrar que libertação não é apenas você pegar, colocar a mão na cabeça de uma pessoa e repreender os inimigos, o diabo, os demônios, e dizer que sai, que os espíritos imundos saiam. Eles vão sair pela autoridade do nome de Jesus. Mas existe uma sequência nesse processo. E Jesus está explicando aqui, quando o espírito imundo sai, e para sair alguém tem que ser maior do que esse espírito, porque ele está deixando bem claro, que ele volta e ele pega mais 7 espíritos piores do que ele. Agora presta atenção, por que ele vai fazer isso? É como se fosse aqui, nós ilustrando para os nossos tempos, um rapaz que gosta de briga, e de repente ele leva uma surra, ele é expulso de algum lugar, e aí ele vai lá e chama a gangue dele, ele chama os amigos dele, a rapaziada, a galera, bora ali, que tem um cara que nós temos que pegar. É trazendo nesse sentido. Por quê? Porque ele foi fraco, ele não deu conta, porque alguém o tirou. A própria palavra de Deus, ela diz assim, que tem que manietar o valente. A manietar significa amarrar.
Então, para esse espírito ter saído, alguém o expulsou. Porque se ele está lembrando desse endereço e ele voltou, ele não ia sair do seu lugar de conforto. Ele não ia sair. E a Bíblia está abrindo nossos olhos. Ela está dizendo assim, se um espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Olha isso, repouso. E não o encontra. Então ele diz, eu voltarei para a minha casa de onde saí. Para a minha casa, olha o que ele está dizendo. Para a minha casa. Ele já marcou território nesse lugar. Ele já decorou essa casa. Essa casa, ela está do jeito que ele gosta. Porque ele tinha um ambiente de repouso. Mas só que existe um problema, porque ele saiu. E aí ele vem primeiro sondar. Porque a casa, talvez, ela pode não estar da maneira que ele pensa que esteja. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é sondar a casa. E no momento que ele sonda essa casa, no momento que ele vai sondar essa casa, aí ele vê que a casa está varrida, limpa e adornada. Os adornos são enfeites. Glória a Deus. Então ele vê que tá tudo desse jeito, a casa. Tá varrida, tá limpa e adornada com enfeite. Só que não tem morador. Aí então ele vai e volta. Opa, peraí, eu sozinho eu não dou conta. E eu preciso chamar alguém que são maior do que eu. Aí ele chama mais 7 espíritos. Ele aceita dividir essa casa com mais 7 espíritos piores do que ele. Agora, para nós termos essa palavra, para nós levarmos a nossa mente agora nessa tarde para uma linha de raciocínio. Imagina você, cansado do trabalho, depois de já ter trabalhado 1 ano do trabalho, aí você de repente vê uma placa convidativa, dizendo assim, você precisa tirar férias. E aí tem lá um pacote de passagem, de turismo, de viagem. E você olha para aquela imagem, você se sente atraído, e você vai e faz tudo o que tem que fazer, aciona os pacotes de viagem, paga parcelado, talvez à vista, eu não sei. Você se programa para sair de viagem, porque a placa, o convite foi muito atrativo. E aí você vai até esse lugar. Você chega em um hotel 5 estrelas, e aí você vai ver que a vista desse hotel é uma vista bonita. Um lugar lindo, maravilhoso, como muitos falam, né? Paradisíaco. Você senta, fica olhando. Algumas pessoas que tomam a cerveja, que tomam os vinhos, tomam o champanhe, procura lá o melhor champanhe do hotel, a melhor cerveja, o melhor vinho, e ele vai ficar hospedado ali, só relaxando, repousando. A espuma, a qualidade do material, a espuma dos travesseiros, a qualidade da coberta, a qualidade da espuma do colchão é de outro nível. É um lugar lindo, maravilhoso, que a pessoa dá vontade de ficar repousando o tempo todo. Não dá vontade de você nem voltar para a sua realidade. Se você pudesse, você ficava inserido o tempo todo ali naquela realidade daquele momento. Um momento de repouso, de férias, de descanso. Por quê? Porque lá, talvez com um pacote de passagem, né, da sua viagem que você se programa, até a comida você tem a melhor comida, as comidas saborosas, gostosas, comida linda. Comida que talvez você nunca nem pensou na sua vida, é servido dentro no cardápio desse hotel, desse lugar de repouso. As melhores bebidas, né, para quem bebe. E justamente aí é que, trazendo para dentro agora da analogia da Bíblia, que é uma linhagem de raciocínio, nós vamos ver que o Senhor está dizendo do mesmo jeito. Ele compara o nosso corpo como uma casa, um lugar de repouso.
E esse espírito imundo, irmãos, ele só volta para esse lugar de repouso porque ele se lembra das comidas que ele recebia nessa casa. Ele se lembra, porque se alguém está repousando, ele nem precisa trabalhar. Quando ele precisa comer, tem a comida na hora certa, é só descanso. Está falando de repouso aqui. E neste momento, é o que o Senhor quer falar no nosso coração. Sobre nós termos cuidado. Quais são os tipos de comida que nós estamos dando aos espíritos? Por que eu falei os espíritos? Porque primeiro, eu tenho que entender que existe 2 espíritos. 3 espíritos. O espírito do homem, isso foi Deus que deu, quando ele sopra o espírito do homem. Cada homem tem esse espírito. É o espírito com letra minúscula. Ou o ser pode ter o Espírito Santo com letra maiúscula, que é da parte de Deus. Ou ele vai ter o espírito da parte do mal, o espírito do diabo, que é o chamado espírito imundo. Isso aqui é realidade. E eu preciso aproveitar esse tempo em que você está descansando na sua casa para poder trazer essa analogia para a sua mente sobre o teor da palavra do que está escrito em Mateus capítulo 12, no versículo 43. Porque quando eu alimento o espírito, eu que alimento a casa, eu sou responsável pela parte da alimentação. E essa palavra está dizendo que a casa estava varrida, adornada, mas não tinha morador. Porque essa pessoa ela até teve um encontro com o Espírito Santo, teve um encontro com Deus, né, através da palavra. Algum momento o Senhor já fez esse papel de limpar, de purificar o ambiente. A palavra de Deus diz aqui que ela está adornada, tem enfeite. Tem pessoas que até louvam bem, pregam bem, cantam bem. Tem um enfeite, porque o enfeite são coisas da parte do Espírito de Deus. Irmão, mas tá abandonada a casa. Está abandonada, a casa está vazia. Aleluia. Oh, glória. O que nós temos alimentado dentro desta casa? É importante porque nós estamos numa hora de almoço, alguns já concluindo para ir voltar para o trabalho, e é importante nós meditarmos nessa palavra, sobre a alimentação. Porque esse espírito imundo, que ele está dentro dessa casa, repousando, se você tem dado legalidade na sua vida e tem dado o alimento que ele quer, ele nunca vai sair. Se ele sair, ele vai voltar. Ele vai voltar, está aqui garantido. A não ser que tenha dentro dessa casa um morador, que esse morador tem que ser Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo que começa a morar dentro do homem, e ensina ele a praticar a verdade de Deus. E quando ele aprende a praticar as verdades de Deus, aí então ele começa a guardar a palavra do Senhor. E neste momento, aí o Pai e o Filho vêm fazer morada dentro dele. Oh, meu Deus do céu! Aleluia, meu Senhor! Bendito é o teu nome, meu Pai. O Pai e o Filho vêm fazer morada. E aonde está o Pai e o Filho? Dentro deste templo, dentro desta casa, não há espaço para contaminação, para impureza, porque ele não gosta de sujeira, ele não gosta de imundícia. Aleluia! Não, não! Oh, glória! Ele gosta só das coisas puras, porque ele é puro. Das coisas limpas, porque ele é limpo. Aleluia! Hoje o Senhor está falando aqui ao nosso coração o porquê que isso tem acontecido. Tantas pessoas que têm tido esse breve momento com o Senhor, esse momento de encontro, mas de repente
a gente vê que essa pessoa, a vida dela está tudo ao contrário. Há uma viravolta nessa pessoa e ela se torna uma pessoa diferente. Jesus, ele usa a vida deste homem comparando com uma casa que está abandonada. Toda casa abandonada, ela é um convite para que todo tipo de gente ruim tome conta dela. Nós vemos por aí onde a gente anda, quando você vê uma casa abandonada, é o telhado quebrado, as pessoas tacam pedra, os meninos brincando tacam pedra nos vidros, as vidraças quebradas, portas todas estouradas, sem porta nas casas. As pessoas entram, roubam fiação, roubam muitas coisas que eles tiveram ali para roubar. E aí, de repente o mato começa a criar em volta dessa casa. E aí essa casa ela fica vulnerável a qualquer pessoa que chegar lá. Entram lá para dentro para dormir. Muitos moradores de rua vão morar em um ambiente que está abandonado. Muitos vão até fazer necessidade dentro desta casa. Quando alguém vai morar novamente nessa casa, dá até trabalho para limpar. Mas para quem gosta de limpeza, é necessário fazer a limpeza. Na história de Jesus aqui que ele está nos contando, os demônios ele tomaram conta do coração de um homem porque ele não tinha Deus em sua vida. Por algum motivo, muitos pensam que seja a própria vida de Cristo ao mundo. Muitos pensam que isso significa a própria vinda de Cristo ao mundo. Mas nós analisando aqui, nós vamos ver que esse demônio, ele saiu desse coração, ele saiu do coração dessa pessoa. Ele foi expulso. No entanto, algo não aconteceu nesse coração. Esse coração ele não recebeu a presença de Jesus. Aleluia! Você precisa receber a presença de Jesus. Você precisa receber a presença. A presença não é ausência, é presente. Quando uma pessoa está longe, ela está ausente. Mas quando uma pessoa está perto, ela está presente. Muitas pessoas tiveram um encontro com a palavra, ou porque hoje temos grandes pessoas que estão desviadas do caminho de Deus. Grandes número. Basta nós fazermos uma interrogação ali na esquina, no semáforo. Pararmos e começarmos a entrevistar as pessoas. Muitos que nasceram no lar cristão. Mas a casa está abandonada. Oh, glória. Oh, glória! Nós vamos aprender que um coração sem Jesus, ele está aberto para a ação do diabo. Quando uma pessoa fica neutra com relação a Jesus, quando ela não toma posição, quando ela rejeita, ela mantém o seu coração sem Deus. E aí, só existe dois espíritos. Ou é o espírito de Deus que age na vida de um homem, ou é o espírito do diabo. Esse aí mesmo, que muitas pessoas que têm até medo de falar. Tem pessoas que nem gostam de falar o nome dele. Mas você precisa entender que só existe dois espíritos que domina o coração, a mente do ser humano. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do homem. Não tem como ser os dois, porque os dois não moram no mesmo ambiente. Não tem como. A luz não se mistura com as trevas. Ou é um, ou é outro. E nós não podemos ser isentos ou neutros com relação a isso. Ou ele mora de verdade no seu coração, que significa a casa, ou seu coração ele vai estar aberto, varrido e ornamentado para o diabo agir nele. E isso é sério. Isso é sério. Isso exige de nós nessa tarde uma decisão da nossa parte. Você precisa ter uma decisão da sua parte. Precisa ter uma decisão de quem é que você vai colocar para morar dentro do seu coração. Por isso é a maior obra de libertação que acontece na vida do homem.
Não é apenas imposição de mão e expulsar os demônios. Não. Mas sim encher o seu coração da maior obra libertadora. O maior avivamento que tem que avivar o seu coração é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Oh, glória. É ela que vai nos levar a compreender o Evangelho da salvação através do nosso Salvador Jesus Cristo. E isso vai fazer com que a nossa casa seja habitada. Habitada. Isso é forte. Tem muitas pessoas que ainda não têm Deus dentro de si. Você é crente, está dentro da casa do Senhor, mas ainda não tem Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz, nos guia no caminho da justiça e da verdade. Mas a palavra de Deus, ela está ressaltando aqui na fala do próprio Jesus. Não é minha fala, não. Não é fala aqui de Rosivaldo, não é conta aqui de conto de história de Corochinha. Não, aqui não é conto de fada, não, irmão. Nós prega a palavra de Deus. Aleluia. Nós prega a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que aquele que me ama, que guarda a minha palavra, eu e o Pai faremos nele morada. E aí? Será que você consegue guardar verdadeiramente a palavra de Deus? Será que verdadeiramente nós estamos guardando o mandamento da palavra de Deus? Será que nós já temos o Pai e o Filho morando dentro de nós? Quando nós temos o Pai e o Filho morando dentro de nós, nós temos o Pai e o Filho olhando através dos nossos olhos. Nós temos o Pai e o Filho ouvindo através dos nossos ouvidos. Nós temos o Pai e o Filho andando através de nossos pés, pegando através de nossas mãos. Nós temos o Pai e o Filho falando através da nossa boca. E hoje nós temos esta palavra nessa tarde. E eu já vou encerrar. 13 horas e 45 minutos. Você precisa tomar uma decisão. Chegou um momento que você precisa tomar uma decisão. Quem que você vai colocar para habitar dentro da sua casa? Se você está alimentando o espírito imundo, você começa a mudar as suas práticas, porque as nossas práticas é como um alimento para fortalecer os espíritos malignos na nossa vida. Quanto mais você odeia, mais você alimenta ele. Quanto mais você trai, quanto mais você adultera, quanto mais você peca, quanto mais você se afunda no lamaçal do pecado, mais você alimenta ele. Quanto mais você compra e não paga, quanto mais você é cego, mentiroso, caluniador, odeia o seu irmão, mais você alimenta o espírito maligno. Mas quando você inverte as suas ações, os seus valores, aquilo que você defende, guardando verdadeiramente como a palavra diz que é para fazer, aí sabe o que vai acontecer? Você vai colocar os espíritos malignos para passar jejum. Ei, meu irmão, é tempo de você fazer esses espíritos malignos jejuar. Tem gente que jejua tanto de alimento material, alimento para sua carne. Isso é bom. Mas ele esquece de fazer o maior jejum que a palavra de Deus nos ensina. O maior jejum que um ser humano pode fazer ao seu benefício dentro da palavra é quando ele faz o jejum das ações malignas, das ações daquilo que abomina a Deus. Ei, Deus, ele ama o pecador pelo fato de ele ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por nós ainda pecador na cruz.
Mas ele abomina quem continua na prática do pecado. Abominar aqui é algo muito forte, ao ponto de ele nem ouvir a oração, como falam no livro de Provérbios. A oração do justo chega às narinas de Deus como uma fumaça, as suas narinas como um cheiro gostoso. Por quê? Porque quando chega uma oração de um justo até as narinas de Deus, Deus olha para a terra e ele vê um justo como a semelhança de Jesus Cristo, exalando o bom perfume de Jesus Cristo. Oh, glória! Mas um pecador que está atolado no lamaçal do pecado, ele abomina e ele nem recebe a oração. Não recebe. Não se engane. Eu tenho um compromisso com a verdade. E este programa é um programa sério e também tem compromisso com a verdade. Ele só vai ouvir a oração de um pecador quando o coração dele se quebrantar e se converter. Automaticamente. É como você acender uma luz. Se a luz está apagada, você aperta no interruptor, ela acende. Basta um ato, basta uma ação para sua vida ser iluminada. E aqui, nessa exposição da palavra de hoje, o Senhor está convidando você a fazer um jejum para expulsar os espíritos malignos de dentro da tua casa, do teu coração. E ainda que o seu coração esteja vazio, está limpo, está adornado, corra, não perca tempo, chame logo Jesus. Chame logo Jesus para ser um morador. Ah, pastor, mas como isso pode acontecer? Pode. Nós vemos dentro da palavra de Deus a igreja de Laodiceia do Novo Testamento. Era uma igreja bonita, uma igreja rica, mas Jesus estava do lado de fora. E ele diz: eu estou à porta e bato. Aleluia. Eu estou à porta e bato. E Jesus está dizendo hoje, muitos têm usado esse texto, Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, até para evangelizar, porque é um tema bonito de se falar. Mas aqui, Jesus estava chamando a atenção, era da igreja. Jesus estava chamando a atenção, era de um povo que era limpo, um povo que foi lavado, um povo que foi limpo, que tinha até algumas belezas, alguns enfeites, mas verdadeiramente Jesus estava para o lado de fora. E antes que Jesus volte, corra, toma uma ação, toma uma decisão nessa tarde. Toma uma decisão nessa tarde da sua vida e convide Jesus para morar dentro do seu coração. Essa é a palavra do Senhor nessa tarde. Aleluia.